Oi, 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 mais uma pergunta. Essa pergunta tá fantástica, né? Mais um vídeo de que pergunta é essa. E aqui tem duas perguntas sobre os estágios de desenvolvimento do ego que nós estamos estudando de manhã, às 5:30 da manhã nas lives. E eu vou colocar, foi esse vídeo aqui, essa foi a primeira live que está relacionada a essa pergunta. E eu vou colocar a pergunta aqui embaixo também para você ler. Antes de responder, eu quero desejar um fantástico dia, independente do dia, independente da hora, independente da variante que você possa estar vivendo. Dá um gole do nosso café histórico. Tá aqui. Forte sem açúcar e delicioso como a vida é. É o seguinte, e hoje à noite e durante as próximas noites nós vamos estar tendo live às 19h30, daqui a pouco, né? Sobre transurfing. Então aqui vai a pergunta para você que eu vou colocar aqui embaixo também, junto com o link do vídeo. E foi de Viviane Galvão. E ela colocou assim, são duas perguntas, não sei qual das duas é melhor. Sensacional, me deixou uma dúvida. Assim como o embrião passa por todas as fases da evolução filogenética, deixando os respectivos sinais, se olharmos com cuidado, veremos no nosso ego partes fixadas em cada estágio do desenvolvimento, um pedaço oportunista, um pedaço diplomata, etc. E a outra pergunta ela diz assim, outra dúvida, o despertar é possível independente do estágio de evolução do ego? Olha só, essas duas perguntas são maravilhosas. Você não tem nem ideia, né? E a resposta delas vai esclarecer uma coisa terrível, né? Que muitas vezes nós não percebemos e muitas vezes nós não queremos enxergar. A primeira delas é o seguinte, sim, né? O ego ele é plural, ele não é integral, ele é, né? Qual o contrário de integral? Desintegrado, né? Ele é uma legião. Então, partes dessa legião vai evoluindo e outras partes se encontram naqueles estágios anteriores. Então, um diplomata, ele vai ter comportamentos oportunistas, né? Cada uma das fases de desenvolvimento, você vai encontrar partes dos anteriores nele. É inevitável, né? Então, no diplomata você vai encontrar comportamentos oportunistas, no expert você vai encontrar comportamentos do diplomata e do oportunista, do achiever você vai encontrar do expert, do diplomata e do oportunista, no individualista você vai encontrar de todos esses. Tá entendendo? Agora, passando daí não, porque é como se fosse aquela barreira, né, do ego, aí a partir daí já não é mais o ego que age, é a consciência. Mas você vai encontrar sim, né? A sua pergunta, eu acredito que você até, né, pela forma como você fez a pergunta, eu acredito até que você trabalhe com biologia ou seu trabalho esteja relacionado à biologia, né? Porque você perguntou assim, como o embrião passa por todas as fases da evolução filogenética, deixando respectivos sinais, se olharmos com cuidado, veremos no ego nossas partes fixadas em cada estágio do desenvolvimento. Mas, tem uma coisa, o diplomata, ele odeia o oportunista. O expert, ele menospreza o diplomata e odeia o oportunista. E é interessante, até o individualista, né? Até o individualista. Porque o interessante é que essas fases, você já viu pessoas que odeiam comportamentos de outras pessoas, mas
de vez em quando você percebe nelas aqueles comportamentos que elas dizem tanto odiar, não é? Mas há o diplomata, ele realmente ele não gosta do oportunista. O expert, ele menospreza o diplomata e odeia o oportunista. Então eles têm essa rivalidade entre si. Mas a resposta para a sua pergunta é sim. É como né, aquela boneca russa, né, matrioshka, que você vai abrindo e você vai encontrando as outras dentro dela, ok? Então essa é a primeira resposta. A segunda resposta, você perguntou assim, outra dúvida: o despertar é possível independente do estágio de evolução do ego? Sim. Sim. Independente. Uma pessoa, um oportunista, ele pode despertar. Um diplomata pode despertar. Um expert pode despertar. Agora, é possível, ok? Em qualquer um desses estágios. Eu gostaria de dizer que é mais possível em estágios superiores. Mas é engraçado isso, né? Porque Ken Wilber, ele dizia que o despertar é um acidente. É algo que né? Acontece. E ele dizia assim, mas existem certas coisas que você está mais vulnerável a esse acidente. Então, quanto mais alto você tiver na evolução, mais vulnerável você está a esse acidente. Mas eu não estou muito certo disso que eu estou lhe dizendo, não. Viu? Isso que eu estou lhe dizendo agora é uma opinião. Quanto a você poder despertar em qualquer estágio, é um fato. Agora, quanto a ser mais fácil ou mais difícil, dependendo de onde você está, é uma opinião, né? Agora eu vou lhe dizer por que o fato. Por que é possível despertar independente do estágio de evolução do ego? Porque o despertar é quando você se liberta do ego. O ego, ele no estágio mais elevado de evolução, ele é ego. Ele continua sendo inconsciência. Então o ego, ele no seu estágio mais baixo ou no seu estágio mais elevado, ele continua sendo inconsciência. Tá entendendo? Diga que você tá entendendo. Porque isso é tão bonito, né? É tão bonito isso. O ego, e esse é o grande problema que atrapalha muitas pessoas na senda. Que as pessoas querem desenvolver, evoluir o ego. E você pode ter o ego mais evoluído do mundo. Você continua sendo o inconsciente mais evoluído do mundo, né? É como um cachorro, né? O cachorro mais bem treinado do mundo, ele continua sendo um cachorro. Ele nunca vai escapar das limitações de ser cachorro, né? E o ego mais evoluído do mundo, ele nunca vai escapar das limitações de ser ego, de ser inconsciente. Então, a consciência, ela não evolui. Ela já é. Então, independente do estágio em que você esteja, né? Você pode estar no estágio oportunista de desenvolvimento do ego. Você pode estar no estágio diplomata, você pode estar no estágio expert, você pode estar no estágio, né? Seja qual for, né? Nos estágios superiores, né? O alquimista,
o ironista, você, né, que são os mais altos, ego. Enquanto você estiver preso no ego, você é ego, ok? Se bem que passou do diplomata, já é a consciência que começa a agir mais. Então é isso aí. Eu espero que você tenha entendido, porque nessa resposta, especialmente da segunda pergunta, tem uma chave de ouro, né? E mais tarde nós temos nossa live de Transurfing, falando sobre variantes, destino, livre-arbítrio, missão, né? E reencarnação. Então é isso aí, um beijão para você, Deus lhe abençoe. Dê um like, deixe um comentário, veja se você está inscrito e compartilhe.